Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo bem, com a graça de Deus sobre nós, tudo dá certo, né? É um prazer estar aqui mais uma vez ministrando mais uma aula para vocês. E nesse dia, nessa aula, é a nossa quinta aula da Escola de Servos e eu quero ministrar sobre caráter. Quem você é quando ninguém está te olhando, ninguém está te vendo. Quem você é quando você não tem o irmão da igreja te olhando, né? O que é esse caráter? O que é caráter? O que você entende por caráter? No dicionário, caráter quer dizer a firmeza e a coerência de atitudes, o conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua condição e a sua moralidade, o seu caráter, a sua conduta, como você é realmente, né? Então vamos falar hoje sobre isso, sobre a sua conduta, sobre o seu caráter, sobre o nosso caráter, né? Porque quando nós estamos sozinhos é fácil, né? Mas eu quero ver quando nós estarmos todos juntos, falando e as pessoas nos observando. Que caráter nós temos? Caráter, disse um sábio uma vez, é o modo como agimos quando ninguém está nos olhando. Caráter não é o que já fizemos, mas aquilo que somos. Caráter não é algo que se possa desenvolver através de resoluções nobres tomadas com base numa lista de atributos. Normalmente é necessário muito esforço, algum sacrifício e anos de fidelidade para que essas atitudes que se tornem plena e constantemente em nossas vidas, perceptíveis em nós, né? Que as pessoas percebam o nosso caráter. O mais importante de tudo isso é que Jesus Cristo é o único perfeito em todas as virtudes e ele propõe-se a desenvolver em nós esse caráter na medida que o seguimos. Na medida que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, se nós temos um caráter que é reprovável, né? Então ali Deus começa a tratar do nosso caráter. Jesus começa a nos libertar de um caráter pecaminoso, de um caráter que não é bem visto. Mas com tudo isso, o caráter íntegro se revela diariamente e de muitas maneiras. Agora nós vamos falar das maneiras de caráter, como é que podemos fazer para ter um caráter irrepreensível, né? Primeira coisa, é preciso ter coragem. Lá no livro de 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Todos os dias nós temos que tomar decisões que revelam se somos corajosos ou covardes. Há quem diga que o cristianismo é para pessoas fracas, covardes e bobas. É necessário muita coragem para nos arrependermos e nos tornarmos cristãos. É preciso muita força interior para seguir as diretrizes de Deus na nossa vida cristã. Algumas das provações de Deus vão exigir o máximo de nós. Eu já ouvi da minha própria família alguém dizer assim: ah, você é crente, que bobagem é isso? Isso é uma coisa da tua cabeça, isso fizeram uma lavagem cerebral em você. Então a gente escuta essas piadinhas como em tom de brincadeiras, mas a gente sabe que a pessoa está falando para nos atingir. Mas a palavra diz que nós temos que ter equilíbrio e coragem, como diz no 2 Timóteo 1,7. Outra coisa que nós temos que ter é disciplina. Disciplina, lá no
Provérbios 23:12 e Provérbios 6:23. Discipline o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento, pois o mandamento é lâmpada e instrução e luz, e as advertências da disciplina serão o caminho que conduz à vida. A disciplina é um traço de caráter mais importante que podemos ter. Trata-se de uma peça-chave no desenvolvimento de qualquer área das nossas vidas. Ter disciplina é retardar a autossatisfação, tomar decisões antecipadamente e prestar contas. As recompensas da disciplina são muito mais raramente imediatas. Num mundo que clama pelo prazer imediato, pelo caminho fácil, torna-se difícil escolher o caminho da disciplina. Contudo, se observarmos os padrões mundanos da satisfação imediata, nunca obteremos êxito em nossa caminhada com o Senhor. Então, a disciplina ela é importante para nós termos êxito na nossa caminhada com o Senhor, né? Não importa o que as pessoas pensem, o que as pessoas digam, mas importa que nós tenhamos disciplina, que nós tenhamos êxito nessa disciplina. Outro passo importante é a visão. A visão é lá em Abacuque 2:13 e Mateus 19:26. Vamos ler 19:26 de Mateus primeiramente. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Em Abacuque 2:3, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então a visão, ser um visionário dá muito trabalho. Nós sabemos disso, que a pessoa que tem visão, ela tem que ter disciplina e isso dá muito trabalho. E visão é a capacidade dada por Deus para enxergarmos soluções possíveis para os problemas do nosso dia a dia. Aquelas pessoas que têm visão caminham em direção às soluções e não aos problemas. Visão é a habilidade de enxergar além do óbvio, além do que está na frente. Ser um visionário, enxergar além do exterior, é ver a singularidade das pessoas. Olha para o coração, enxerga o caráter, vislumbra as esperanças e contempla os temores que motivam a conduta dos indivíduos. Visão é uma habilidade dada por Deus, como eu já disse, para captar algo que Ele quer apenas através de você fazer, através que você enxerga. A habilidade dada por Deus que Ele quer nos mostrar, que nós consiga ver além do que nós estamos enxergando. Outra coisa é a perseverança, ser perseverante naquilo que você faz. Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que versículo mais importante é esse, né? A perseverança. Tiago fala da perseverança, que nós temos que ter perseverança, porque depois de aprovado, nós receberemos a nossa coroa, a quem Deus nos vai dar aos que Ele ama. Então, que você seja um amado do Senhor, que você persevere na tua caminhada cristã. Eu sempre digo e torno a dizer que a caminhada com Cristo não é parar um pouco, dar um tempo. A vida com Cristo, ela é contínua, ela é daqui para frente. É aquela pessoa que não retrocede, ela vai avante, ela enxerga o alvo, que é Jesus Cristo. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu saí da igreja, eu não estou indo mais, eu não vou mais buscar Deus porque me decepcionei com tal pessoa, eu me decepcionei lá na igreja tal, eu me decepcionei com o pastor. Isso não é caminhada com Deus, isso é caminhada com o homem. A Bíblia fala
que nós devemos reter o que é bom e as outras coisas nós devemos deixá-las para trás, porque o homem é falho, as coisas que Deus faz são perfeitas, e se Ele te chamou para uma vida com Ele, prossiga, ande, vai avante, olhe para o alvo. E qual é o alvo? Jesus Cristo, a nossa salvação. Isso que você tem que ter em mente, não o que o homem fez ou deixa de fazer. Logo mais à frente nós vamos ver como nós devemos prosseguir para o nosso alvo. Então vivemos no meio dessa geração imediatista que quer as coisas para o ontem, para já, é agora que eu quero. E isso não vem de Deus. Nós temos que tomar consciência do que Deus quer para a nossa vida. E Ele quer para a nossa vida antes mesmo de tentar colocá-la em prática. Tudo que nós vamos tentar colocar em prática, Deus já sabe. Então nós temos que esperar, ter paciência, ter perseverança. Outra coisa que nós temos que ter, o amor firme. E o amor firme está baseado lá no livro de... É um pouquinho extenso, Mateus 23, 13, 33. Eu não vou ler aqui porque é bem extenso, então eu quero que você esteja meditando sobre o amor firme, que está no livro de Mateus 23, do 13 ao 33. Então olhe lá, leia com carinho, leia com amor, porque a nossa caminhada com Deus não é só dentro da igreja, não é só ler a Bíblia enquanto nós estamos no culto. A nossa caminhada de Deus, depois de lá dentro da igreja, ela continua em casa, ela continua na rua, ela continua com nossos amigos. Então nós não podemos meditar na palavra só enquanto estamos lá na presença do pastor. Nós temos que ter uma vida contínua com Deus, no nosso secreto, na nossa casa, com os nossos filhos. E aí sim nós vamos colher os frutos que nós queremos colher. A abundância de Deus, a paz do Senhor Jesus. É isso que nós temos que ter em mente. A verdade deve ser dita de maneira direta. Então, aqui, esse capítulo de Mateus 23, 13 e 33, ele vai estar falando do amor. Então, a verdade que deve ser dita de maneira direta, sem rodeios, sem cuidar para... eu não vou falar a verdade porque o fulano vai se ofender. Eu não vou falar a verdade, eu vou omitir, porque senão eu vou perder o amigo, a irmãzinha vai ficar triste. Isso aí nos traz tristeza. Nós não podemos dar margem à confusão, aos mal entendidos. Nós temos que ser firmes naquilo que nós queremos, evitar o perigo maior, que é basear a nossa vida em mentiras ou omissões. Jesus tinha uma preocupação muito grande com as pessoas a quem ele se dirigia. Ele as amou e que elas se apegassem à verdade, para que não naufragassem na vida eterna. O amor firme é amar os outros como Jesus nos amou e dizer sempre a verdade, não fugir da verdade, não adiar as coisas, é manter a harmonia. Então, cuide para que você não caia nessa cilada do inimigo de omitir os fatos, de não dizer a verdade. Mas é só uma mentirinha, não vai ofender ninguém, não vai causar dano. Uma hora ela vai vir à tona e vai causar dano, sim. Então se preocupe em cuidar das pessoas com amor. O teu amigo, a tua amiga não é aquela que te passa a mão na cabeça e diz sim para todas as coisas. O teu amigo, a tua amiga é aquela que te diz a verdade por mais que doa, que caminha com você uma milha, que cuida de você mesmo nas horas das adversidades com dor. Então nós temos que cuidar, por isso que a gente não tem muitos amigos, até a gente tem o amigo, a amiga, não os amigos, as amigas. O amor eterno, lá no livro de Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos,
compassivos, perdoadores uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Cuidar, né, do perdão, perdoar as pessoas. O amor terno hoje é raro, está cada vez mais necessário nesse mundo cheio de gente de coração de pedra. É o amor que nos faz parar para ouvir o próximo quando ele necessita. É enxergar as pessoas como os tesouros de Deus. Assim como eu estava falando, cuidar das pessoas, ter aquele amor incondicional, não olhar para a quantidade de bens que ela tem, porque tem gente que ama somente pelos bens, então é por interesse, amor por interesse. Não tem esse amor no teu coração. Tenha um coração voltado para as coisas de Deus. Tenha um coração irrepreensível na presença de Deus. Cuide das pessoas. Ame as pessoas, porque elas são criaturas de Deus. São homens e mulheres que precisam da tua atenção. O amor sacrificial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse capítulo, esse versículo é conhecido de nós há muito tempo, que é João 3,16. É o amor sacrificial, é o amor que sacrifica, às vezes mesmo, o nosso tempo para dar tempo ao outro. Agora vamos falar sobre o amor radical. Mateus 5, 39 e 41. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica dele, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2 milhas. Aqui é o que eu ia te falar. Dá a tua face, caminha mais 1 milha. O amor radical, ele rompe o ciclo da hostilidade nos relacionamentos humanos. Temos de aprender a absorver os tapas do dia a dia, engolir aquele sapo que não passa na garganta, e as flechadas no trânsito, as invasões da fila na nossa frente, as interrupções numa conversa. Temos de nos tornar menos defensivos e a aprender a absorver algumas agressões em vez de revidá-las. Devemos literalmente dar a nossa face, dar a outra face e caminhar mais 1 milha, não sermos radical. Ah, ele me ofendeu, eu vou ofender também. Ah, ele fez isso, eu vou me vingar. Não, meu irmão, minha irmã, tudo que nós podemos fazer é andar mais 1 milha, é dar a outra face, como Jesus fez. E isso nós não estamos para agradar a homens, nós não estamos para agradar a outro, nós estamos para fazer a vontade do Senhor. E do que depende isso, a vontade do Senhor? Depende a nossa salvação. É isso que nós temos que ter em mente, a salvação, o objetivo de Jesus Cristo nessa terra, o objetivo de Jesus Cristo morrer naquela cruz para nós, o principal objetivo é a salvação, que está hoje em baixa, né? Porque muitos não estão pregando salvação, pregam outras coisas, menos a salvação, que é o mais importante. Então tenha isso na tua mente, cuide da tua mente, cuide dos teus pensamentos, cuide da tua atitude, cuide do teu caráter, tenha paciência, tenha verdade, tenha longanimidade, enfim. Tudo que o Senhor quer para você é uma vida plena de conhecimento com Cristo, de amor fraternal ao teu irmão, de amor incondicional à tua igreja, às pessoas que te rodeiam, à tua família. Então, para concluirmos a nossa aula de hoje, precisamos de ter coragem, precisamos ser disciplinados, precisamos ter visão e ser perseverantes em tudo e termos o que? O amor firme, o amor sacrificial, o amor radical. Tudo isso
para te dizer que nós não estamos sozinhos. Nós estamos nessa jornada contando sempre com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós temos o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. Então, se você não tem todas essas coisas na tua caminhada, eu sei que você é novo na fé, você é nova na fé, mas nós temos um ajudador, o Espírito Santo, ele está ali para nos ajudar. Então, peça ajuda a ele. Lá no teu secreto do teu quarto, ore, peça, Senhor, Jesus, Espírito Santo, eu não estou conseguindo ter essa disciplina no meu caráter, me ajuda a ser mais disciplinado, a ter um caráter irrepreensível, a ter mais amor com o meu próximo, a dar a outra face, a caminhar mais uma milha. Não deixa que a minha, como é que eu vou dizer, aquela coisa que sai de dentro de nós quando um nos ofende, né? Aquela coisa de querer explodir, né? Que não deixe sair de dentro de nós, que nós consiga engolir aquele sapo que não passe na garganta, que nós engula com saliva e tudo e diga, Senhor, é o Senhor que está aqui, é o Senhor que faz a diferença na minha vida. E eu quero te deixar uma atividade nessa aula de hoje. Temos muitas atividades nessas nossas aulas, né? Na escola de princípios a gente não tinha muito, mas agora na escola de servo nós estamos já um passo à frente, andando mais um pouquinho com Deus, aprendendo mais um pouquinho. Já estamos saindo daquela nossa forma de bebê que só toma o leitinho, né? Então nós estamos ficando mais fortes. Então isso exige de nós mais disciplina, mais atenção e caminhar mais um passo. Então, a atividade nossa hoje, eu quero que você leia o Mateus, né, que eu disse lá atrás, que é Mateus 23, 13, 13, e comente sobre isso, comente sobre esse capítulo, sobre esse versículo, sobre o amor firme, né? Que nós temos que ter esse amor firme que fala lá em Mateus. Então eu deixo um abraço, um beijo no coração de vocês, que Deus cuide de cada um, que Deus coloque no coração de cada um esse amor firme, essa disciplina, esse caráter irrepreensível que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Então fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Eu espero vocês na segunda-feira lá na nossa videoconferência no Zoom para nós estarmos juntos falando as coisas que pertencem ao Senhor e nos ajudando uns aos outros, né? Porque quando nós estamos numa turma, um fala uma coisa, outro fala outra, e tiramos as nossas dúvidas e caminhamos mais um pouco com o Senhor, tendo discernimento e conhecimento da palavra de Deus. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.